Boa noite. No próximo dia 17 serão divulgados os nomes dos vencedores do Prêmio Jabuti, o mais importante para a publicação de livros no Brasil. Pernambuco está representado entre os finalistas com 3 publicações. Dias de Inferno na Síria, de Cléster Cavalcante, na categoria Reportagem. Nabuco em Pretos e Brancos, de Fabiana Moraes, também na categoria Reportagem, e A Praça Azul e Tempo de Vidro, de Samarone Lima, na categoria Poesia. Esta nova edição do Jabuti teve mais de 2.000 inscritos. O Jabuti e a participação pernambucana neste prêmio é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do programa 2 dos nossos finalistas, a jornalista Fabiana Moraes e o jornalista e escritor Samarone Lima. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 ou então pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma honra ter vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. Olhem só, não é a primeira participação de vocês no Jabuti como finalistas, é a segunda de ambos, se eu não estiver enganada. Sim. Você participou do Jabuti de 2011, isso? Isso. Você do Jabuti de 2010. Qual a expectativa agora com essa nova indicação? Eu não entendo muito bem, nunca entendi muito bem o Jabuti, porque ele é um prêmio muito específico, né? Ele já, quando sai os finalistas, ele já sai com um ranking, digamos assim. São 10. 10 por categoria, 10 por né? categoria, exatamente. Então, ele já pontua, assim, primeiro, segundo. E muito embora eu tenha visto em edições anteriores, quem estava, sei lá, oitavo... Pular lá para frente. Pular lá para frente. Eles têm bastante jurados, enfim, e eles não nomeiam também os nomes dos jurados, né? Jurado A, jurado B. E quando o Sertões ficou na final, ele era o 6º. Sertões é o de 2011. Isso. E agora o Nabuco é o 9º, então eu não sei. Bem, acho que a minha expectativa não está lá, essas coisas. Ou seja, você tem 9 concorrentes. Isso. Né? Isso. E você, Samaro, 9 concorrentes também. E a sua expectativa? Porque aí, no seu caso, tem um diferencial. O seu primeiro livro de poesia, que na verdade são 2 livros, numa publicação só. E com essa primeira publicação de poesia, você já foi indicado para o Jabuti. É interessante porque em 2010, aí o Viagem ao Crepúsculo ficou entre os finalistas. Eu estava até na casa de Inácio, um amigão meu, e a gente ficou sabendo na hora, assim, Homero mandou uma mensagem. A gente disse, que ótimo. Aí quando eu vi a lista dos finalistas, aí eu, mais ou menos, como eu já conheço muito, assim, do mundo editorial, assim, aí tinha um livro do Rui Castro, que era uma antologia de reportagens dele, dos anos 60, 70, parece que era sobre a luz do abajur, um negócio desse era com... Aí eu disse, bom, já ganhou, né? E aí, de fato, o livro dele ganhou... Tem um negócio meio dos prêmios literários de fazer uma honraria aos escritores já consagrados. Né? Sim. Aí, no caso do livro de poesia, como é meu primeiro livro de poesia, e eu venho trabalhando muito com isso há muito tempo, e venho separando, e venho tendo muito cuidado, ter passado pela seleção, ter ficado entre os 10 finalistas, várias pessoas entraram em contato comigo, assim, que são do mercado. É como se você tivesse passado por um certo lobby das grandes editoras, né? Fabiana também, não tenho a menor dúvida, que passou também por né, grandes editoras, Companhia das Letras. Elas têm realmente um peso, né? E aí, assim, eu estou achando ótimo, assim, porque, na verdade, como é para uma editora pequena do Recife, a editora Paes, entendeu? O livro entrou num circuito maior, né? Você está sendo... Outras pessoas estão se interessando. Ou seja, o que você está dizendo é que, com esse livro, a sua primeira publicação de poemas,
por uma editora pequena, uma Sim. editora local, Sim. e você está lá, isso é um bom presságio? Sim, sim. Tanto é que, na verdade, eu fiz a inscrição. Eu vi o regulamento, aí vi quanto era e tal. Inclusive, eu nem sabia que era tão caro, porque como a editora não era filiada à Câmara Brasileira do Livro, então a taxa de inscrição foi R$ 320. Aí eu fiquei, inscreva ou não inscreva? Aí eu disse, "Não, é uma grana, Ainda né?" bem que você Aí eu disse, não, mas eu tinha fé, né, que valia a pena inscrever. Aí depois escrevi e tal. Aí disse, bom, agora você manda 6 exemplares. Aí eu fui para os Correios, né, mais 6 exemplares para, né, para o jurado e tal. Mas eu achava que devia escrever, que valia a pena e tal. E aí tá caminhando, né? Tá. E aí o que é que São muda maravilhosos. assim para a vida de um escritor e para a vida de um jornalista, né? O que é que muda uma indicação como a do Jabuti e no seu caso também, Fabiana, porque você tem outros prêmios robustos do jornalismo brasileiro. Você Tem uma prateleira só de prêmio, né? tem Mais de 3 20 prêmios já. ESSO, né? O que que muda na vida do escritor e na vida de um jornalista quando acontece premiações e indicações dessa categoria? Sim. No caso do jornalista, né, que acaba adentrando essa seara mesmo da literatura, no Brasil a gente tem uma série de livros de reportagens, existem jornalistas que só escrevem livros de reportagens, isso aqui são reportagens que saíram em jornal antes. Mas de alguma maneira é como se é mais um endosso, né, inclusive para um tipo de jornalismo que tem, eu não gosto de dizer profundidade, porque eu acho que é uma necessidade do jornalismo ter essa profundidade, mas o esforço mesmo de pesquisa, né, de duração, enfim, tempo dessa pesquisa, é um cuidado maior mesmo com o que está sendo tratado. E não é tão comum aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o jornalista é tratado como escritor também, né? Não há essa separação. Aqui eu percebo que às vezes há um certo incômodo, digamos assim, dos escritores da ficção em pensar um livro baseado no real, assim, né? em fatos que aconteceram na realidade, como literatura. Então é como se a ficção ela tivesse um patamar acima da realidade, assim, o que eu acho muito interessante, porque dificilmente a ficção se dá sozinha, né, sem beber na fonte do real. E aí eu acho particularmente muito bom, assim, porque eu tenho ultimamente eu tenho tido uma necessidade muito grande de não escrever o que é factual exatamente, ou factual talvez de uma maneira que não seja certamente assim embotada, digamos assim. Às vezes tem algo que está sendo assim publicado diariamente, como violência contra a mulher. E aí você tem aquele assunto todos os dias nos jornais, mas ele se torna invisível, porque ele está sendo tão exposto que é como se ele entrasse na ordem do dia e não fosse algo a ser tratado com cuidado que o tema merece. E por que não tratar disso? Eu não gosto de dizer jornalismo literário, não gosto muito do termo, mas com profundidade, com a narrativa que não seja exatamente aquela narrativa do cotidiano. E o que eu percebo é que as pessoas há uma demanda para isso. E acho que os livros, inclusive os livros entrarem nessa seara da literatura, entrar no Jabuti, reforça um pouco isso. Você sente essa diferença? Porque você milita no jornalismo já há bastante tempo e você tem livros, não sei aqui de cor quantos, mas são uns 4, 5 livros publicados. São 5, esses primeiros livros nascendo de pesquisas, que a gente pode chamar de pesquisas jornalísticas, e agora a poesia. Você sente essa separação entre o jornalismo e a literatura, entre ser jornalista e ser poeta, enfim? No ano que eu fiquei entre finalista do Jabuti com o Viagem, que né, foi que é um na livro categoria reportagem, sobre Cuba e tal, foi assim legal, os amigos falaram e tudo assim, mas não teve muita repercussão assim. Foi, não, que legal, ficou entre os finalistas.
Aí encontrei Chico Sá, poxa, você foi o voto de opinião. Tem uma coisa muito interessante que as pessoas identificam como se tem um voto de opinião, é como se o jurado tem um jurado, assim, né? E tem uma parte do jurado que diz, não, esse aqui vai, entendeu? Independente de lobbies e tal, assim. No caso da poesia foi muito diferente, assim, porque houve uma repercussão muito grande, assim, foi como se fosse uma coisa diferente do que eu faço, né? E é realmente diferente, porque você escreve livro-reportagem, outras coisas, e você publica um livro de poesia. É uma mudança muito grande. E teve uma reação também, uma reação muito inesperada para mim, entendeu? Assim, muitos e-mails que eu recebi, muitas pessoas que eu encontrei e tudo. É como se eu tivesse entrado como num espaço muito privilegiado, muito reservado da poesia, né? Poesia brasileira. Você está lá como se fosse entre os 10 poetas que publicaram no ano passado e tal, né? Mas é muito interessante, assim, é como se você tivesse uma visão meio, cada um tem sua visão, assim, né? Mas quando eu confesso que quando foi sair o resultado, isso era numa terça-feira, entendeu? Aí quando não saiu nada, assim, eu acho que é uma defesa assim, eu nem fui ver site, essas coisas, lá, então eu não uso Twitter, não tenho Facebook e tal. Aí quando foi no outro dia, eu olhei o e-mail, aí o Homero Fonseca mandou. O Homero Fonseca tem sempre esse cuidado, assim. Ah, parabéns, você é finalista. Eu fui ver, eu estava lá, entendeu? Assim, foi... Mas aí o que eu acho interessante é que é como se fosse tem um outro olhar, realmente, assim, dos jornalistas que entraram em contato comigo, do mercado editorial, assim, tem, né, uma editora do Rio, que, na verdade, vai lançar um livro meu em dezembro agora. Não sabia que... Também de poesia. De poesia, assim. Na verdade, as coisas meio que se misturaram, assim, meio que... Mas eu acho muito legal, assim. Se não ganhar, assim, eu estou achando ótimo, estou me divertindo bastante. Agora, essa surpresa que você fala, que o livro de poesia despertou mais, causou mais e reverberou mais a indicação para o Jabuti, não será porque é muito difícil ser um bom poeta? Isso é verdade. E aí as pessoas festejaram muito seu ingresso na poesia, indicação para o prêmio. Não é o reconhecimento da qualidade do trabalho que você está oferecendo como poeta? Isso. Eu demorei muito a publicar porque eu escrevo há muito tempo. Eu escrevo poesia certamente a partir dos 13, 14 anos, né? E eu publiquei com 43. Eu digo até aos 43 de segundo tempo, né? E eu tinha uma dificuldade enorme de selecionar o que era bom e o que era poesia ruim e tal. E eu sempre ficava muito chateado quando algum amigo meu, quando eu recebia livro de poesia que tinha poesia ruim misturada com poesia boa, assim. Isso acontece muito. Bom, em 2010, eu teve uma pessoa que foi muito importante, que é Arsênio Meira Júnior, que encontrei até um e-mail hoje, 29 de junho de 2010. Eu tenho um pequeno blog chamado Quimeras Poemas, que eu fui publicando lá, assim, meio clandestinamente, assim. Não avisava ninguém, eu botava meus poeminhas lá e tal, e fui publicando desde 2005. E ele, foi o primeiro poema que ele leu, em 2010, e ele mandou um comentário super bonito, assim, falando do que ele tinha lido, das impressões que ele tinha tido e tal. E ele foi meio que voltando, assim. Ele leu 2010 e foi voltando. E foi fazendo comentários dos outros poemas, né? Então, a gente ficou amigo e tal. E foi a pessoa que, de fato, me disse, olha, por que você não publicou? Ele, meio assim, por que o ineditismo? Eu disse, não, assim, porque eu tenho dificuldade. E aí eu disse, olha, você aceita fazer uma seleção? E ele fez a seleção. E aí, né, esse primeiro livro, principalmente A Praça Azul, todos os poemas passaram pela seleção dele, que foi muito criteriosa. E teve um momento final que a amizade foi tão grande e tal, que teve a seleção e eu separei alguns poemas que não iam entrar. E nós nos encontramos no café, assim, só assim, esses 5 poemas aqui não entram. Aí ele, o quê? Esse aqui? Não, esse entra. Não, esse aqui você tá louco. Aí botou todos de volta e eu não tive autonomia nenhuma para... Lorival Holanda opinou também na seleção dos poemas, porque ele faz o pós-fácil de um dos livros. Deixa eu aproveitar e mostrar o livro aqui, os livros sobre os quais estamos falando. Sim, aí Lorival chegou a opinar também. Aí Lorival tinha lido Tempo de Vidro, que é um longo poema, né? Um poema autobiográfico que, numa circunstância
muito particular da minha vida e tal, que eu estava acompanhando uma tia-avó minha, e o poema nasceu e foi crescendo, e eu nunca tinha escrito nada daquele jeito, e Lorival, eu depois fiquei sabendo que eu tinha mandado para ele o original, e ele estava usando alguns trechos do poema em aulas deles, usando as metáforas e tal, e ele escreveu um pós-fácil que é lindo, assim, eu até digo que é mais bonito do que o livro, e foi o que, né, fez que o livro, assim, chegou um momento que eu disse, não, eu acho que está um livro muito bonito, assim, para o que eu queria publicar, entendeu? E aí, eu publiquei, acho assim, eu queria publicar um livro bonito. Eu não queria... algumas pessoas já tinham, Samarone, poesia, mas o que é que tem a ver poesia com ela? Porque eu nunca participava de sarau, eu não participo, nunca escrevia para os sites de poesia, nunca publiquei antologias, então, era como se, de onde é que vem esse aí, né? Escreveu no futebol, né? E aí era, acho que de certa forma, a expectativa era maior também, assim, né? E aí acho que as coisas foram muito naturais, assim. E aí, eu sou muito grato, inclusive, a Arsênio, porque ele foi de uma generosidade, ele leu todos os poemas, fez muitas críticas interessantes, né? Ronaldo Corrêa, a gente se encontrou numa viagem, ele fez as leituras do Tempo de Vidro, várias leituras na casa dele, assim, em voz alta, assim, dando sugestões e tal, né? Então, algumas pessoas nesse processo foram chegando, assim. Nabuco em Pretos e Brancos, o outro é finalista do Jabuti, pernambucano. Quanto tempo você precisou para fazer a reportagem especial que originou esse livro aqui? Foram cerca de 5 meses. 5 meses? Sim. A reportagem especial, ela tinha o título de Quase Brancos, Quase Negros. E quando virou livro, Nabuco em Pretos e Brancos, por quê? Por que você mudou o título do livro? O projeto gráfico do... Deixa eu te interromper, eu vou ter que fazer um intervalo. Aí daqui a pouquinho você me responde essa pergunta, Claro. Combinado? A gente volta daqui a pouquinho. O tema de hoje do nosso programa são as publicações que representam Pernambuco no Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio para publicação de livro no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje nós discutimos, falamos sobre o Prêmio Jabuti, um dos mais importantes prêmios para publicação de livros no Brasil. Temos 3 finalistas representando Pernambuco, 2 deles estão participando hoje do Opinião Pernambuco. Fabiana Moraes, jornalista, e também Samarone Lima, jornalista e poeta. Vou te chamar agora de jornalista e poeta. Fabiana, a gente encerrou o bloco anterior falando de Nabuco em Pretos e Brancos. Você ia me explicar por que quando a reportagem especial virou livro, você mudou o nome. A reportagem, ela não tem, assim, o livro ele possui tem um plus, né, tem material inédito. A gente tem 5 artigos de várias pessoas que têm colaborado, só que de uma maneira muito pontual, em entrevistas, e aí elas foram convidadas para escrever artigos a respeito, prolongando as suas falas, digamos assim. Uma dessas pessoas, que eu tenho um imenso respeito e gosto muito do trabalho, é Marcelo Paixão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é do Departamento de Economia e ele é o responsável por ter criado um índice aqui no Brasil, como se fosse uma espécie de PIB, só que entre brancos e negros. Ele classificou isso através da questão da cor da pele. E aí é muito interessante esse índice para você ler algumas questões raciais e mesmo questioná-las, né?
E nesse índice dele, por exemplo, entre os brancos é como se o Brasil tivesse entre os 30 melhores países, digamos assim, e entre os negros, 70º. Então, assim, a partir desse PIB, graças a Marcelo Paixão, ele realizou outros trabalhos também, e eu convidei para participar do livro, e para minha alegria e sorte, ele escreveu um artigo muito, muito interessante. E também, como ele tinha esse material inédito, eu não queria deixar ele só ligado ao caderno, né? Na verdade, foram 2 cadernos. Tem um caderno standard, onde saíram os perfis, né, dos 5 negros e 5 brancos, e um tabloide onde falava só sobre Nabucco. Essa reportagem especial, esse caderno, Sim. nasce no centenário de morte de Joaquim Nabuco? De morte, exatamente. Exatamente. Saiu em agosto. O nascimento dele é em janeiro. Você já vinha da experiência de uma outra reportagem especial, Sim. ter virado livro, Sim. que foi Os Sertões. Os Sertões. Quando você escreve vou mostrar aqui também, essa reportagem que deu origem a esse livro, também indicada para o Jabuti. Sim. E Prêmio ESSO de jornalismo. Sim. Quando você parte para a reportagem especial, que virou o livro Nabucco em Pretos e Brancos, você faz essa reportagem já com essa perspectiva, sabendo que aquela reportagem podia migrar das páginas do jornal para o livro? A princípio, não. Não assim, isso aqui vai virar um livro. Mas se você observa o material depois, você se questiona, por que não virar um livro? A rapidez do jornal, assim, a efemeridade do jornal, ele às vezes não consegue conversar com o tipo de pesquisa que você fez. Então, aí você passa, né, meses debruçada sobre um assunto, e aí vem o jornal nas suas 24 horas, ou bem menos. E aí, não é que a pessoa vai ler aquele que não tem que ler um caderno inteiro num dia só, é para guardar e ler depois. Mas é diferente quando está num livro, assim. O livro, eu acho que ele consegue abarcar melhor, ele consegue não há acondicionar tendência melhor. Das pessoas guardarem o jornal impresso, isso, né? Exatamente. Como guardam os exatamente. livros. Os é livros, complicado mesmo, às vezes, né? são O uma manejo vida inteira, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que tanto esses materiais, né? Esses 2 reportagens que viraram livro, quanto outras que eu já li também, eu acho que elas merecem esse lugar. Não é que o jornal, eu não acho que o jornalismo seja menos, que o jornal seja menos de forma alguma. Eu acho que é a minha grande paixão, né? Mas é interessante você ter em mãos esse produto, esse formato. É um formato muito interessante para esse tipo de reportagem mais aprofundada. Vou voltar agora para o poeta. Para o poeta, Praça Azul e Tempo de Vidro. Eu li uma entrevista que você deu falando dessa publicação, desses 2 livros que estão num encarte só, e falando da sua dificuldade inicial de se revelar como poeta, e você fala que Ariano Suassuna leu seus poemas e que fez um comentário que para você foi um alento. E aí você diz que guardou essa frase, esse comentário com você. O que foi que ele disse, que você não contou lá e que eu queria que você contasse aqui? Não, como eu trabalho com ele, né, assessor de imprensa, Ariano como secretário e tal, aí foi numa circunstância muito especial, assim, foi o texto Tempo de Vidro, né, que era, na verdade, foi há um tempo atrás, que seria uma edição pequena, assim, uma edição meio caseira, assim, e acabou chegando à mão dele e tal. E ele me disse uma coisa, assim, antes de uma aula de espetáculo, me deu a mão e me disse uma coisa, né? Que coisa essa marota? Sim, mas... e eu preferi guardar, entendeu? Assim, para mim, como se fosse uma coisa de um reconhecimento da poesia, como se fosse encontrando outro poeta. E eu acho que é uma coisa nossa, assim, entendeu? Nossa, ou seja, você não vai me contar o que ele te disse. Porque eu acho que foi muito
muito particular, assim, como Mas se foi uma fosse um coisa amigo encontrando um que te amigo. marcou muito, porque É, você menciona isso exatamente. e diz que guardou a frase, mas não revela. Exatamente. Aí foi uma coisa que eu acho que foi uma coisa muito, muito particular. E que te tocou. Que tocou, assim, como se foi um alento eu acho que essas coisas são sagradas, entendeu? Então não precisa. Tanto é que foi interessante que o jornalista estava me entrevistando e perguntou, e eu disse, não, mas eu prefiro. Aí ele disse, poxa vida, perdi minha manchete da manhã. E eu não queria que essa coisa de Ariano, né, que é uma figura super solicitada, muito demandada, né, como se viesse fazer um batismo por circunstâncias diferentes, entendeu? Foi uma coisa muito próxima, assim, muito amorosa e tal, e eu guardo como um presente para mim, entendeu? Uma coisa sagrada. Fabiana, em Nabucco, em Pretos e Brancos, que você entrevista o ministro Joaquim Barbosa? Sim. Sim. E qual é o resultado dessa entrevista e de que forma ela está aí aportada no livro? Então, é uma entrevista que rendeu depois uma matéria sobre a entrevista, né? Eu procurei, acho que eu entrevistei ele em abril e desde fevereiro eu vinha tentando arrumar espaço na agenda, ele não era muito chegado a falar com a imprensa, mas aceitou quando soube que era um projeto sobre Nabucco. Eu expliquei o que era o projeto, né, para o chefe do pessoal lá do cerimonial, enfim, acho que Marcos, o nome dele. E aí eu fui com o Eudes Regis, o fotógrafo, finalmente conseguimos ir, fomos só fazer essa entrevista lá para Brasília. E uma vez lá no gabinete, quando comecei a fazer as perguntas, eu me preparei extremamente bem, né? Estava com Florestan Fernandes na ponta da língua. E aí ele, acho que na terceira pergunta, ele disse, eu achava que essa entrevista era sobre Joaquim Nabucco. E você está perguntando muito sobre minha experiência. E eu falei, foi o que eu informei, né? Ele disse, não, eu não vou falar sobre mim. Se você quiser falar sobre Nabucco, eu falo, mas sobre mim eu não vou falar. E criou uma situação muito desconfortável, porque parecia que eu tinha marcado uma coisa e estava fazendo outra. E já existe uma má vontade muito grande várias vezes com o jornalista, porque ele é sempre o vampiro que está ali tentando arrancar alguma coisa de você, né? Assim, o que eu tentei fazer agora com a Samarone, ele não deixou. Não, mas eu vou tentar também, então. Serão duas. E aí ele ficou muito aborrecido. Ele não é exatamente uma pessoa de fácil trato e ele tem um problema muito sério na coluna. Ele fica o tempo todo em pé, né? Então eu estava sentada em frente a ele, assim, com Eudes e ele em pé o tempo todo atrás da cadeira, assim, olhando de cima. E aí eu pedi para chamar a pessoa que tinha combinado comigo, ele foi lá e trouxe de fato o e-mail onde eu explicava que era uma entrevista, onde eu ia perguntar sobre a vida dele para incluir no projeto sobre Nabucco. E aí ele falou, disse, tudo bem, ok, mas eu não vou dar essa entrevista assim. Aí eu comecei a conversar sobre Nabucco e passamos 1 hora conversando e no final ele se desculpou, disse, me desculpe, eu acho não foi um erro daqui e saiu tudo ok, assim, mas foi bem tenso, bem complicado e acho que foi a primeira vez que depois que eu saí de uma entrevista eu chorei. Mas chorou? Eu chorei pela tensão, que foi assim, de certa maneira também pelo tratamento que quase aconteceria se esse e-mail não tivesse sido localizado, por exemplo, se eu não tivesse provado que eu tinha dito aquilo. Então, assim, eu fiquei muito tensa também, porque era a minha palavra que estava sendo questionada. Eu disse, não, eu combinei sim isso, e ele disse, não, mas eu não vou falar. E assim, foi um esforço muito grande chegar até ali. Não é uma coisa tão normal a gente viajar só para uma cidade, assim, com fotógrafo também, e fazer uma entrevista daquele porte. Eu queria muito falar, né? Queria muito conversar com ele, porque era um negro de alto status econômico, social, enfim. Você tem no livro questões raciais de um Brasil contemporâneo. Sim. E ele entraria aí nesse contexto. Sim.
A escolha é uma provocação, né? A pauta é uma provocação, porque sempre que eu falava sobre isso, as pessoas diziam que não havia racismo no país. Porque Joaquim Barbosa, por exemplo, era ministro, ou porque Obama era presidente, enfim. E aí foi a partir dessa falácia que eu criei a pauta. Eu disse, então, tudo bem, então eu vou colocar só negros que estão experimentando esse mundo dos brancos, né, que tem esse prestígio social, e brancos em situação de pobreza, né, que é outro fator de discriminação forte no país. E, de fato, os brancos sofriam discriminações por conta da pobreza, mas os negros os negros pobres acabam sofrendo 2 vezes a discriminação, né, pelo fato de ser pobre e pela cor da pele. E aí, isso ficou muito claro, mesmo não trazendo nenhum negro pobre em todo o projeto. Não existe. Existe um padre que sofre preconceito terrível, uma coisa bem pontual, assim, que me marcou muito, é que ele disse que uma mãe de uma noiva falou com ele várias semanas para combinar o casamento da filha, e aí, quando finalmente ela foi até a igreja e viu que ele era negro, o padre Clóvis, ela chegou para ele e disse, padre, o senhor me desculpe, mas eu vou precisar mudar. O pároco não vai ser o senhor, porque o senhor é negro. Imagine nas fotos do casamento como vai ser. Olha só, que relato impressionante, né? Agora, aí um exemplo de preconceito racial na Igreja Católica de fora para dentro. Uhum. Você detecta também, traz no livro, você falou do padre que é negro, preconceito dentro da própria igreja? Sim, sim. Uma coisa que, todos os perfis, né, são vários perfis, são 10 perfis no livro. Todos os perfis, eles são ambientados, digamos assim, por outras questões pertinentes àquele personagem. Então, em relação ao padre Clóvis, eu tenho os dados a respeito de quantos escravos a Igreja Católica já teve, né? Por exemplo, que só a partir dos anos 50, se não me engano, é que negros puderam se candidatar a ser padres no Brasil. A partir dos anos 50? 50. Eu li o livro, aí, se eu não me engano, tem um dado que tem 30 mil padres no Brasil, né? Sim. E são 2 mil negros. Sem falar só 2 mil negros. Que posso estar enganada, mas não me ocorre, não me recordo de que a igreja tenha sido uma voz forte contra a escravidão no Brasil. Não, pelo contrário. Pelo contrário, ela possuía escravos, né? Assim, os escravos faziam parte do capital da igreja. Inclusive, os franciscanos tinham também. Meu Deus, até os franciscanos. Assim, os franciscanos os queridos tinham. franciscanos. Olha só, eu não quero terminar esse bloco, tá relativamente perto da gente terminar, sem falar onde é que as pessoas podem encontrar os livros de vocês. Certo. O seu, Samarônio, de poesia, e o seu, Fabiana. O meu vai ser muito interessante, porque assim, foi lançado por uma pequena editora e foi em coedição, ou seja, nós dividimos os custos e tal, e são um livro mais elaborado. Então, foram, se não me engano, 400 exemplares. E nesse momento, assim, eu tenho 80 exemplares comigo, a editora deve ter um lote muito pequeno, então o livro basicamente está acabando. Ele não está nas livrarias? Está na Livraria Cultura. Porque eu me lembro de tê-lo visto na Cultura algum tempo atrás. Na Jaqueira está também, mas a distribuição dele foi muito limitada, muito, assim, teve o lançamento, está em algumas livrarias aqui do Recife. Eu mandei esses livros para o concurso, então são poucos lugares que você pode encontrar, né? E o seu, Fabiana? Os livros eles estão também na Cultura, na Jaqueira. Eles são vendidos também nas próprias editoras, né? Na CEP, no caso dos Sertões, e na Maçangana, lá na Fundagem, o Nabuco. Acho que a Livraria Travessa também tem. Foi distribuído nas escolas públicas? Foi sim. Uma das contrapartidas, né, do governo federal é para a escola pública. Então, ele teve uma tiragem um pouco maior, inclusive, por conta disso, né? Escolas públicas estaduais. Quantos exemplares a edição e quantos vocês distribuíram nas escolas da rede pública? Eu acho que foram 700 distribuídos e foram 2.000 impressos. 2.000. Outro intervalo, curtinho.
A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O Opinião Pernambuco de hoje está falando sobre o Prêmio Jabuti, com a indicação entre os finalistas de 3 publicações que representam Pernambuco, e participam dessa discussão 2 dos finalistas do Jabuti, Samarone Lima e Fabiana Moraes. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. Hoje nós debatemos aqui o Jabuti e a participação pernambucana neste prêmio. Estou falando aqui que Pernambuco está representado por vocês e mais Cléster Cavalcante, mas você nasceu no Ceará, né, Samarone? Lá no trabalho tem um chefe de Josafá que ele não se conforma, que ele fica dizendo, vocês estão invadindo tudo, vocês cearenses, não sei o quê. Aí teve um dia que eu fui para a Comissão da Verdade, que eu fui doar todo o meu acervo de entrevista. Aí o Roberto Franca disse, sim, Samarone, mas você é de onde mesmo? Eu disse, sou do Ceará. Ele disse, mas vocês estão invadindo. Porque o cearense anda, né? Ele é um povo que anda, né? Mas eu moro aqui no Recife desde 87, né? Sua vida profissional toda aqui, né? Tô, assim. E, na verdade, toda a influência literária, toda a minha formação, eu cheguei com 18 anos, né? Você fez o curso de jornalismo aqui? Fiz o curso de jornalismo na Católica, fiz educação artística na Federal. Então, o meu vínculo afetivo, assim, é muito forte com Recife, né? Com Pernambuco, assim, né? Quando eu morei em São Paulo, eu morei 6 anos. Eu não tinha saudade de Fortaleza, né? Minha mãe só falta morrer disso. Eu tinha saudade do Recife, eu ficava lá, né? Chorando minhas pitangas, era com saudade do Recife, né? Então, é um encontro realmente, assim. Você falou que doou todo o seu acervo de entrevistas para a Comissão da Verdade. Entrevistas que você usou, inclusive, para esse livro aqui, para o Clamor, Vitória de uma Conspiração Brasileira? Eu fui na semana passada, eu vim fazendo pesquisa sobre o Zé, né, que é o meu primeiro livro. Que eu vou mostrar também. E eu fiz muitas entrevistas com ex-presos políticos, com pessoas que, na verdade, só simpatizavam com os movimentos e acabaram presos. E eu estava com um acervo muito grande, tinha mais de 100 entrevistas, e aí eu fiz uma doação para a Comissão da Verdade, porque eu acho que esse material pertence ao povo brasileiro, assim, não é para ficar comigo, né? Então tá lá, eles estão organizando para disponibilizar para pesquisa e tal. Então tem o material do Zé, do Clamor, de matérias que eu publiquei em jornais, de um livro que eu estou trabalhando que é sobre o atentado dos Guararapes 66. Então a bomba que explodiu no aeroporto dos Guararapes. E tá lá já agora. Essa publicação é de quando? 2003. E quase virou filme, né? Não, vai virar. Vai virar? Tem um roteirista que está morando agora em Salvador. Então não é Cal Hambúrguer, porque ele quis mas levar aí teve um pro problema, cinema, foi. Aí, mas ele estava naquele projeto dos índios e tal, né? Esse tá acertado e o Zé também vai virar cinema. Zé também vai virar filme? O roteiro já está... Deixa eu mostrar. Zé foi seu primeiro livro? Foi o primeiro. Foi. Publicado em? Foi em 98. E vai virar filme pelas mãos de quem? Esqueci o nome dele agora, de Minas Gerais. Esqueci o nome, deu um branco agora. Esqueci agora. Raton? Não. Deu um branco agora. Ele fez, na verdade, a proposta, a gente assinou o contrato, aí venceu o período de 5 anos. E ele renovou agora, porque ele está conseguindo patrocínio e está caminhando, né? Fabiana, o que te emocionou mais, assim, te mexeu mais? Vou fazer aqui uma comparação entre o Jabuti e o Prêmio ESSO de jornalismo, porque o ESSO é jornalismo puro, premia reportagens. Tradicionalzão, né? O Jabuti, ele premia livros, literatura, em, se eu não me engano, 27 categorias, né? Porque aí tem poesia, tem prosa, tem romance, tem reportagem, tem prêmio para capa. Livro de comunicação. Livro de comunicação. O que mexeu mais com você, assim, que te fez dizer, poxa, que trabalho bacana eu fiz mesmo?
Acho que foi Sertões. Acho que foi o ESSO. Porque foi em 2009, né? Eu tinha ganho o ESSO em 2007, regional, com uma série chamada Vida Mambembe. São 3 prêmios ESSO, então. 2 regionais e um nacional. Então, foi um regional, em 2009 teve o de jornalismo, em 2011 teve o de reportagem, que foi o Nascimento de Joyce. E aí, Iana Parente estava também concorrendo ao ESSO com os Sertões pelo projeto gráfico. E aí, Iana foi chamada, Iana ganhou, ele ganhou também no projeto gráfico, o caderno. E quando chamaram o regional, que estava sendo indicada, não me chamaram. Eu fiquei meio, putz, porque eu acho o trabalho, assim, muito tranquilamente, muito bonito, assim, muito sertão não... Convencional, sabe? O sertão do chãozinho rachado, enfim. E eu tinha um carinho muito grande por ele, porque ele também tinha feito, né, essa minha readequação do olhar, digamos assim, estando lá, né? E eu tinha muito carinho por ele mesmo, assim, achava ele muito legal. E aí eu saí do salão, assim, depois que são muitos prêmios, né? Enfim, muitas categorias também, econômico. Lá para as tantas eu saí um pouco, fui lá para fora tomar uma água, conversar, e aí nesse momento chamaram o grande prêmio. E eu estava lá fora e eu só ouvi o nome de Schneider, porque o Schneider estava me escrito, né? Schneider escreve aqui o perfil de Euclides da Cunha. E aí eu escutei o nome de Schneider. E aí minha irmã estava comigo e disse, eu acho que foi Sertões que foi chamado. E aí eu entrei e estava lá o caderno, assim, o rosto de Soneide, que estava na capa lá grande, eu não preparei nada para falar, assim, eu não sabia o que falar. Eu acho que eu me comportei como uma menina de, sei lá, 12 anos, assim. Eu subi e fiquei olhando para as pessoas, eu não conseguia ver ninguém, né? Eu só conseguia falar das pessoas do livro e eu não sei até hoje o que eu falei, assim, acho que foi certamente o pior agradecimento da história do ESSO, foi esse aí. Olha só, eu falei em 3 finalistas no Jabuti, 3 finalistas que representam Pernambuco, então deixa eu mostrar aqui o livro Dias de Inferno na Síria, do outro jornalista pernambucano, Cléster Cavalcante. É esse aqui. Pronto. Perguntas agora dos telespectadores. Maria do Jordão, qual a representatividade de um prêmio como Jabuti para a cena literária pernambucana? Samarone. Bom, não tenho a menor, assim, como marinheiro de primeira viagem, eu não de tenho... segunda, né, Samarone? Segunda viagem. Eu acho que no caso da poesia, como há uma concentração realmente do mercado editorial no eixo Rio-São Paulo, no sul, das grandes editoras e tal, o fato de publicar por uma pequena editora do Recife, né, e cruzar esse oceano de demandas e de livros, é um bom sinal, assim, né? É um sinal que várias pessoas podem se interessar, querem saber quem é esse autor, porque desperta, né, a curiosidade. Então, acho que é bacana, mas eu particularmente assim não me movo por essa questão de prêmios, assim, entendeu? Eu escrevi o livro que foi sendo trabalhado ao longo dos últimos anos, os poemas, participação de pessoas que chegaram muito amorosamente e fizeram uma coisa bonita. Se não tivesse prêmio literário, eu continuaria escrevendo, continuaria publicando minhas coisas. Se não, né? Não é assim, como se fosse o eixo de autor, assim, esse prêmio vai ser importantíssimo para mim, eu tenho que... ele está aí, né? Mas se no dia que sai o resultado não acontecer nada, para mim continua a minha mesma jornada, escrevendo minhas coisas, com a mesma alegria, com a mesma... Porque eu acho que se você entra nessa de... na expectativa, vou ganhar esse prêmio, é meio que você ir contra ao seu próprio trabalho, assim. Os meus poemas são muito ligados à memória, são uma coisa mais afetiva, muito... a minha dificuldade de publicar foi justamente porque eu falo muito de mim,
né? Você leu e eu falo dos meus familiares, falo dos meus afetos, das lembranças e tal. Então, é como se fosse uma homenagem ao meu passado, aos meus antepassados, né? É uma poesia de memória, então... Mas Bandeira e Drummond também fizeram isso e fizeram magnificamente bem. E aí, assim, o prêmio assim, é uma coisa que muito instituída também, né? E eu acho que, às vezes, alguns autores, assim, meio que trabalham muito numa perspectiva, assim, né? De, isso pode me dar um prêmio e não sei o quê. Mas eu não tenho, assim... Não é o que me move, assim. O que me move é a paixão por escrever. Quando você publicou Clamor, foi um livro que repercutiu muito na mídia nacional. Foram matérias grandes em jornais que circulavam nacionalmente, editados no Rio, em São Paulo, enfim. A Praça Azul teve uma reverberação mais restrita? Foi bem mais restrita, assim. Porque a editora é daqui também, né? Assim, nós mandamos, né, material para os críticos e tal. Saiu um dia desse uma criticazinha na Folha de São Paulo, num encartezinho que eles publicam no final de semana e tal. Não teve uma apreciação crítica, assim, maior, assim. Mas eu sinceramente, assim, como autor, a minha satisfação com a Praça Azul, com esse livro de poesia, é infinitamente maior do que com o que aconteceu com o Clamor, que foi para uma grande editora, teve matérias enormes, assim, porque é o que eu gosto mais. Poesia é o que me toca, é realmente o que me emociona. Lulinha de Camaragibe, parabenizo o programa pelo tema e os convidados por seus trabalhos. Janete de Piedade pergunta para você, Fabiana, qual a importância do pensamento de Nabuco para os dias de hoje? Uau! Falar um pouco sobre até como ele foi tratado no livro, porque é a resposta para essa pergunta. O que eu tinha percebido é que Nabuco não era endeusado, mas era como se ele fosse uma figura já cristalizada e inquestionável, né? E isso me incomodava um pouco. O que acontece, de certa maneira, também com Gilberto Freire, mas a gente já tem pessoas falando a respeito de Gilberto Freire de uma maneira menos... com esse distanciamento, né? Esse respeito que, na verdade, acaba cristalizando e engessando aquele pensamento. E aí, em relação a Nabuco, isso me incomodava um pouco, né? Porque, inclusive, eu acho que afasta as pessoas do que ele realmente estava ali falando, né? Se ele vira só uma figura no livro da quarta série, da quinta série, né? Ele vira só mais uma figura. E aí o tabloide ele já começa com um questionamento que eu gosto muito. O título da matéria é Quem Precisa de São Nabuco, que é o título de um trabalho de uma pesquisadora da Unicamp, Maria Célia Regina. E ela, a pergunta dela era justamente isso. Por que a gente não pode questionar o Nabuco? Por que a gente tem que sempre falar sobre Nabuco como se ele fosse esse grande humanista, esse homem que tirou os escravos daquele lugar? Por que a gente não pode questionar o trabalho dele também? E aí, por exemplo, ela apontava que Nabuco ele tinha uma proximidade muito grande como homem das ciências, do esclarecido, né, esclarecimento naquele momento, ele tinha uma aproximação muito grande com o racismo científico. Que vem a ser? Naquele momento, o negro ele era entendido cientificamente, de fato, como um ser humano de menor capacidade. Né? Então, isso era compartilhado entre os homens das letras, das ciências, e Nabuco fazia parte desse mundo. A outra coisa é que o projeto dele do fim da escravatura tinha a ver com aproximar o Brasil dos países mais industrializados e mais modernos, né? Então ele tinha uma adoração pela Inglaterra, pela França, pela Europa de maneira geral, e esses locais, Inglaterra principalmente, já tinha abolido a escravidão e ele queria, né, transformar o Brasil nessa potência moderna também. E nesse sistema escravocrata isso não seria possível. O que acontece? Também, com o fim da escravidão, seria possível trazer o imigrante branco.
E aí havia um projeto de embranquecer o país, né? Eu começo o livro, inclusive, falando sobre esse projeto, que em 2010, se continuasse naquele, né, aquela quantidade de brancos chegando ao Brasil, em 2010 seríamos uma nação orgulhosamente branca. Era o Roquete Pinto. Roquete Pinto. Quem defendia Exato. essa ideia do branqueamento, da população brasileira. Né? E eu falo que ele deve estar extremamente decepcionado com o que aconteceu depois, né? E foi muito interessante porque nesse ano que eu estava escrevendo o livro, foi a primeira vez que pelo IBGE o Brasil se declarou negro. Uma maioria negra, né? Entre negros e pardos, que é uma classificação, inclusive, que não me agrada muito. Mas Nabucco aí, ele é muito interessante para você pensar nesse Brasil de agora, que é o resultado do final de uma escravatura, onde o negro é lançado para o mercado de trabalho, onde ele não podia competir, porque aí já tem um imigrante branco presente. E aí ele começa, né, a ir para o subemprego. Os problemas começam muito a acontecer no sentido da prostituição, alcoolismo, né? Isso tudo começa a acontecer aí de maneira muito forte. Se você olha para a sociedade hoje, isso ainda está muito presente entre essa mesma população que ainda sofre esse deixar institucional. O governo fez isso, né? Então tem um racismo institucional desde o início aí nessa carreira. E Nabucco está totalmente projetado nisso. Está chegando perto do final do programa. Eu queria, Samarone, falar sobre o livro novo de poesia que vem aí, que você falou que o lançamento vai ser em dezembro. Uhum. A primeira coisa é, você deixou de ter medo de se declarar poeta? Não, eu até hoje, esse negócio de, por exemplo, se declarar escritor, assim, aí eu boto sempre jornalista e escritor. Não é uma coisa tão simples assim, não sei o que é. Mas o que aconteceu foi que, entre o final do primeiro livro, né, A Praça Azul, e Tempo de Vida, a gente terminou a seleção, eu e Arsênio, e aí teve um momento que a editora entra e você não pode mais mexer nos originais, né? Então começa o processo de edição e foi demorado, esse processo voltou, né? E aí eu fui trabalhando outros poemas, porque eu tenho cadernos e cadernos e fui fazendo outro trabalho, né? E fui trabalhando e aí, em parceria com Arsênio, que agora é meu consultor, eu escrevo e mando para ele, né? E ele responde imediatamente e tal. E se emociona e quando não gosta responde logo. E aí eu fiz uma seleção e teve aquele concurso, um concurso recente da CEP com a Fundarp de literatura, conto, poesia, romance e tal. Aí eu escrevi, mandei, tinha que ter 50 páginas e aí eu consegui fazer isso. E nesse intervalo surgiu uma figura maravilhosa, Carla Mello, que é da editora Confraria do Vento, sede no Rio de Janeiro, e ela ficou sabendo de alguma coisa do meu trabalho e veio, estava aqui no Recife e queria saber se eu tinha alguma coisa nova, né? Então foi muito interessante, porque a gente se encontrou ali naquele café do Passo Alfândega, eu levei o livro, ela começou a ler, e eu disse, olha, tem esses originais aqui, mas eu inscrevi no concurso de poemas e o resultado deve sair amanhã. Então, se ganhar alguma coisa, então vai ser publicado pela CEP. E se não ganhar, então nós temos a possibilidade. Aí, quando foi no outro dia, aí não deu nem menção honrosa, nem nada, ela ficou eufórica. Ah, que ótimo, você não ganhou. Que bom que você não ganhou. E aí, de fato, assim, aí nós começamos um trabalho que foi Carla, na verdade, Arsênio, que tinha feito. Ela entrou também no circuito, e aí fizemos somos 3 agora, né? E é maravilhoso, porque a gente teve um dia que a gente sentou para almoçar, os 3, assim, Silvia também foi minha esposa, e os 2 falando de poesia, era uma coisa impressionante, assim, o amor que eles têm por poesia, entendeu? Assim, um falava de um autor e pronto, lançamento, o livro vai ser dia 18 de dezembro, o livro vai foi definido essa semana, O Aquário Desenterrado, e vai ser lançado no Centro Cultural Correios, dia 18 de dezembro, junto com mais 2 livros, que eu tenho que falar, que senão Decadentistas, é um livro de Plácido Villanova que eu já li, maravilhoso, e um livro de Wellington Mello, que se chama O Estrangeiro no Labirinto, e está muito bacana. Boa noite mais uma vez, muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.